Noite, galera 3D, como vocês estão? Gente, mais uma live aqui às 19 horas. Um pouquinho antes eu entro para dar a nossa agenda. Uma live especial hoje, uma live networking, tá? Para quem ainda não viu, com o senhor Jimmy. Já tô dando de antemão, né? Para ninguém perder. Gente, nosso grupo, né? Já está há mais de um ano fornecendo conteúdo para toda a galera 3D. É muita felicidade pra gente. Para todas as frentes do 3D, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui. Tá? Para quem não conhece o nosso grupo, é um grupo formado por empreendedoras, tá? Todas mulheres que trabalham no mercado 3D. E esse grupo aqui já faz mais de um ano fornecendo conteúdo. Então, assim, é muito conhecimento para toda a galera do 3D. Conhecimento gratuito. Tá? Eu queria dizer que a gente está em todas as plataformas. A gente tem YouTube, LinkedIn, Facebook, tem também TikTok, tá? Temos aí um podcast que está sendo montado e temos nosso canal no YouTube. Então, assim, para quem ainda não entrou lá no nosso canal do YouTube, ative o sininho, gente. Comece a acompanhar semanalmente. Todas as nossas lives, elas sobem para lá, tá? E aí é muito confortável você da sua casa conseguir assistir, né? Ter a sua legenda lá. Então, incentivar todos vocês. Eu queria dizer assim que além das nossas redes sociais, a gente fornece, né? Como eu falei, todo esse conhecimento através de 4 pastas. Se você entrar lá no nosso YouTube, você vai ver. Então a gente tem a pasta de Lives Debate, com mais de 30 lives debates, mais de 100 horas de conteúdo. Onde eu mais 2 gurias estamos debatendo assuntos, né? E trazendo muito conhecimento para todas as frentes do 3D. A gente tem a Live Networking, que essa daqui é a 9ª live hoje, tá? Então eu sou suspeita para falar, tem muito conteúdo de um monte de gente legal do 3D. Então assim, é um universo, né? Aí a gente tem a pasta dos eventos 3D, tá? Onde a gente mostra, faz os stories, mostra os shorts, né? Mostra a galera lá, as mesas dos nossos eventos. Eu vou estar falando aqui na nossa agenda. Então assim, veja. E também agora tem a pasta Palestras 3D. Essa pasta a gente está editando e vai colocar. Essa semana já começa a colocar, porque a gente já está indo, na verdade, para o 5º evento, né? Nosso 5º evento presencial. Vai ser mês que vem. Hoje eu estava conversando até com palestrantes. Então é muita coisa para todos vocês, sabe? Quem tiver oportunidade, ativa o sininho aqui, ó, do YouTube e que acompanhe a gente, tá? Não perca nada. Queria dizer que a gente, graças a Deus, fornece conteúdo para toda a galera do 3D. Então, se você é do meio 3D, tem vontade de empreender, é um empresário do meio 3D, quer fornecer conteúdo gratuito pra galera 3D, procura a gente, sabe? Aí você começa a desenvolver aí um trabalho bem legal, pode vir nos nossos eventos, as portas estão abertas, tanto para empreendedoras quanto para empreendedores, tá? Queria dizer que esse mês, assim, vocês vão ter aí uma live que já tá gravada lá no nosso YouTube e aqui no Instagram, que é Hoje Mulheres na impressão 3D, né? Então, assim, como transformar hobbies em negócios 3D. Foi com a Jaque e com a Carol. Só que a Carol teve um probleminha, acabou sendo eu e a Jaque. Tá lá já, foi semana passada, ficou demais, tá? Hoje vai ser a networking com o Dimitrov, que eu sou suspeita pra falar, né, senhor Dimitrov. Vocês vão ver aí, a amizade é muito grande, graças a Deus a gente tem uma família 3D muito unida, né? E semana que vem, dia 19, vamos ter Por Dentro do Processo Criativo da Impressão 3D. Dicas de uma maker, com a Ana e com a Jaque. Uma guria lá de Minas Gerais, com uma aqui de São José dos Campos. Então, assim, muito conhecimento para a galera 3D, graças a Deus. Aí, dia 26/2, em fevereiro agora, a gente vai ter Mulheres Criando o Futuro, a tecnologia da impressão 3D, nas mãos certas, com a Giane e com a Rafa. Também 2 gurias excepcionais, Giane do Sul e Rafa aqui de São Paulo, tá? Queria dizer que vocês podem contar comigo sempre, tá? Pra tá fazendo essa revolução 3D. Eu sou bem firme nas minhas colocações. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda! E assim, que eu estou preparada, tá? Para mais um desafio e vitórias. E vocês estão prontos? E aí eu queria dizer, gente, que essa semana foi muito importante. A gente fez um post
Pra toda a galera 3D, a gente adora dar aquela impactada, né? Então, assim, desperte o seu potencial no universo 3D. Pra quem não viu, tem lá o meu rostinho, tem uma frase e tem ali uma mesa, né, de computador, tudo bonitinho, também para trazer você para o mundo do empreendedorismo, né? Então, assim, aprenda, crie e evolua com o nosso conteúdo gratuito. Então, assim, fiz mesmo esse questionamento e falei essa frase, porque é muito importante. Oi, Mary, tudo bem, guria? Seja bem-vinda! Aí eu falo assim, aprenda, crie e evolua com o nosso conteúdo gratuito. O futuro da impressão 3D começa aqui. Faço essa chamada para todo mundo que vê esse post. Aí eu coloco, por que começa aqui, gente? Porque a gente já está mais de um ano fornecendo conteúdo para todas as frentes do 3D. Então, assim, quem hoje quiser conteúdo de qualidade com um monte de gente, né, que trabalha no dia a dia, encontra aqui. Olha ela, boa noite, lindona. Aí, assim, o que eu falei? Por que eu falei? Para todas as frentes, né? Impulsionando empreendedores, porque assim, tem muita gente que não sabe, mas o grupo Empreendedoras tem muito homem seguindo, né? A gente faz conteúdo também com os homens, os nossos eventos é uma participação maciça de homens também, não só de mulheres. Ó, o Jimmy, lindão, acabou de entrar, amigo, pera aí que eu já te chamo. Hoje a live é com ele. E assim, por que eu falo? Impulsionando empreendedores, então, criadores e inovadores. Lembra que lá no começo do post eu coloquei aprenda, crie, evolua. Depois embaixo eu coloquei, né? Empreendedores, criadores, inovadores, faça esse questionamento, né? Que desejam crescer no mercado promissor. Lógico, o mercado 3D é um mercado super promissor. Para quem não conhece, quer aprender, gente, entre nesse mercado, tá? Então, assim, a nossa troca, o nosso grupo, graças a Deus, é uma troca diária de conteúdo. Para quem não conhece, todo dia tem conteúdo, tá? Seja final de semana. Então, assim, as meninas, os meninos, né, que são os amigos, nossa, família 3D, eles me marcam. Hoje mesmo tivemos mano, olha, pedi pra você me ajudar lá, você compartilha, lógico. Aqui, esse canal é pra todos vocês, então vocês usem, sabe? É isso que mais a gente quer. Então, assim, eu compartilho com o maior prazer, eu peço até, sabe? Porque, assim, o que acontece? Que graça que teria uma pessoa só. Não, tem que ser assim, né? Então eu falo assim que a nossa missão hoje, o Jimmy tá aqui, ele pode falar mais do que eu, é abrir caminhos, né? Caminhos para quê? Para cada um ter o seu espaço no 3D, né? Então o nosso lema lá no comecinho, quando a gente colocou lá, juntos somos mais fortes, e depois, graças a Deus, com tanto trabalho, a gente fala que juntos somos imbatíveis. E é isso aí, tá? Então, assim, a gente quer agradecer muito vocês. Essa semana entrou mais 2 gurias no nosso grupo. 2 gurias, uma aqui do Rio de Janeiro, tá? E uma do interior. E ela também viaja o mundo, é uma guria assim que tem muita coisa para trazer aqui pra galera do 3D. E é isso que a gente mais quer. Nosso grupo, né? Tem pessoal Brasil, mas tem pessoal de fora, Estados Unidos, Portugal tem 2 gurias, Chile, Peru. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, essa globalização. Então, tem muito conhecimento e é isso que mais a gente quer. As gurias, elas estão ansiosas para participar. Agora, a gente vai estar indo para o nosso 5º evento presencial no mês que vem. Então, hoje eu conversei, aí já fechamos 2 palestrantes, tá? Já vou dar, né, esse spoiler. Um de modelagem 3D e um de robótica. E os 2 não são de São Paulo, mas eles vão vir até São Paulo. Olha que importante isso. Então, assim, do interior. Então, assim, a gente hoje fazer um evento aqui em São Caetano, está indo para o 5º evento. Esse ano vai ter 6 eventos, né? Inclusive, hoje eu passei para mais 3 pessoas as datas. Então, é isso que mais a gente quer. A gente quer parceiros que participem. Tenho muitos agradecimentos para fazer, mas vou deixar mais para a live agora do Jimmy, que aí eu vou falando, né? Vou lembrando com ele, porque nossos eventos está tendo muita novidade, sabe? A gente só tem a agradecer. Quem não viu impressão 3D de alimentos, nosso último evento teve, e foi show de bola, sabe? Aí eu vou passar as datas agora. Quem quiser anotar aqui, ó, se vocês quiserem anotar, próximo evento é dia 29/3, tá? Eu vou soltar aí daqui uns 10 dias já. Bonitinho toda a programação. A gente tem as mesas lá no evento, pra quem não foi, e eu passo de mesa a mesa, né, pra mostrar toda a galera que tá ali e o trabalho desse pessoal. Aí depois a gente tem dia 31/5,
depois dia 26 do 7, dia 27 do 9, dia 29 do 11. A Expo 3DBR ainda, eu não sei a data, mas assim que eu souber eu vou estar colocando aqui, tá? Eu queria dizer que cada palestra é escolhida a dedo, tá? E é feito com muito carinho. Quem ainda não veio, participe, tá? Aqui na nossa terrinha, um evento bem reservado. Então eu coloco aí, ó, a gente reúne as mentes criativas, tá? As mentes mais criativas e inovadoras, tá? Do mercado 3D, para mergulhar no universo de impressão, aprender, compartilhar experiência e expandir os seus contatos. Tem muitos sorteios. Inclusive, hoje eu estava conversando com o Anderson, nosso amigo da 3D Prime. E ele falou que pode contar com ele esse ano. E assim, ele é um amigo muito querido. E é isso que mais a gente quer, né? A gente quer essas parcerias. E a gente abre para toda a galera 3D, né? Já mandamos para várias pessoas, assim. Então, se vocês têm conhecimento de alguém que trabalha com algum material 3D, fala, ó, a Ana. Ô, Tavares, boa noite, seja bem-vindo, amigo. Pera aí que eu já vou chamar o Jimmy. Então, assim, mande pra gente, ou fale você, fala, olha, a Ana do Empreendedoras faz os eventos, ela conta com, né, produtos para sorteio, e aí vocês podem ter certeza que eu vou sortear com o maior prazer. Inclusive no nosso último evento, o Jimmy não ficou até o final, que ele teve um outro compromisso, mas sobrou coisas ali para sorteio, porque toda a galera já tinha recebido tanta coisa e eu fiquei muito feliz, sabe? Porque além da gente ganhar do pessoal 3D, né, muitos filamentos, resina, a gente tinha até kits de cookies de impressão 3D. Então, alimento tinha. A gente teve sorteio de filamentos da 3D Prime, da Creality no último evento, que também estava com a gente. Quero agradecer muito também a Creality Latam, que republicou a gente essa semana, meu trabalho, fico muito feliz, tá? E republicou também um palestrante do nosso último evento, mas eu tinha colocado lá naquela data, e republicou. E é isso aí que mais a gente quer. E vamos que vamos, né, gente? Acho que eu falei tudo. Os nossos eventos não é só impressão 3D, como eu falei, né? A gente traz robótica, IA, colecionáveis, iote. Então, assim, ainda falta mais 2 palestrantes me confirmarem. Com 4 a 5 palestrantes, já vou soltar bonitinho para todos vocês. Vamos lá para a live do senhor Dimitrov? Quem ainda não curtiu, curte aqui, gente. Não esquece de seguir a gente lá no YouTube. Chamar o Jimmy, lindão. Do grupo com o Jimmy. E o Jimmy é tão querido, ele fala assim, calma, Ana, vai dar certo, vai dar certo. Estou mandando aqui. Amigo, tá me vendo? Oi? Tá me vendo, Eu estou Jimmy? te vendo. E Eu você não está me vendo? estou te vendo. Peraí que eu Não. vou ligar o celular pra ver se a live tá... Aqui eu tô no celular, tô vendo você. Peraí, deixa eu só ver se as pessoas conseguem ver. Nós dois. Ah, consegue! Olha lá, gente. Lindão, eu vou colocar aqui a base, que aí eu consigo ver bonitinho, porque, né? Eu quero ver as Tá bom. expressões. Não tem jeito. Peraí, não. Enviar a solicitação. Tá me ouvindo Ai, bem? Tá. tô. Lindão, se apresenta, por favor. Tá, eu sou o Jimmy, o normal da impressão 3D. Sou um robista profissional. Isso, isso é meu amigo muito querido, tá? Desde quando a gente começou o grupo, o Jimmy tá com a gente em todos os nossos eventos. Ele sempre tá auxiliando todo mundo do 3D. Ele é uma Eu gosto. unanimidade do 3D, tá? Eu falo com um monte de gente, todo mundo conhece o Jimmy e conta com ele, Eu sabe? Assim, conheço a ele galera. ele é tão abençoado e assim, eu sou suspeita para falar porque ele me deu essa oportunidade, tá? Quando fui no meu primeiro evento de 3D, Jimmy foi lá, quis conhecer o meu trabalho, me apresentou amigos dele na época. E assim, chegou no final do evento, Jimmy falou, Ana, você não quer dar um depoimento de como foi esse evento para você? Né? Eu dei o depoimento, e depois disso as portas se abriram, eu montei o grupo, É muito e legal. assim, todos os nossos eventos, inclusive no primeiro evento, o Jimmy estava comigo e com meu esposo, palestrou, e aí foi que tudo deu certo, sabe? Então é um amigo que eu tenho um carinho muito especial, minha família tem um carinho muito especial, e nos Esse nossos último evento eu não eventos... pude ficar até o final, né? Tinha lá o. Ah, mas Fui eu até de John Raymond, né? entendi, amigo, Eu para. participei.
É, participei de John Hammond, isso. foi Ele especial. foi, Não poupei inclusive, despesas. ele foi no evento, né? Caracterizado, eu brinquei com as meninas, falei, ó, gente, por favor, venham igual o Jimmy, né? Porque e aí, né, é uma alegria, amigo. Eu, assim, quero falar só gratidão, sabe, por tudo que você fez pela gente, pela galera do 3D, porque você abriu portas pra gente, principalmente nesse início, né? A gente precisa dessa E, amizade, né? e a gente Então, você, o tem que ter, Kleber. tem que ter Hã? esse a gente tem que ter esse espírito maker da comunidade maker, de um ajudar o outro, porque a gente não é concorrente, Não. a gente tem que trabalhar junto porque tem espaço para todo mundo. Essa ideia de, eu não vou, tem gente aí, se fulano de tal está no evento, eu não vou, sabe? Aham. Eu falo praticamente com todo mundo aí, todo mundo me conhece, eu estou em tudo quanto é lugar. É isso aí, amigo. Tem que ser assim, né? Eu acho que a gente abrir as portas, assim, a gente só tem a agregar conhecimento. Agora, a partir do momento que você fecha as portas, então às vezes você perde conhecimento que É, você podia ter adquirido, a né? gente Eu acho. tem que ter essa humildade, porque a impressão 3D não é uma ciência exata, todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente faz uma besteira, Sim, né? verdade, Então, verdade. às vezes você conversar com a pessoa, você já passou por alguma coisa parecida e a tua experiência, mesmo que foi ruim, ajuda a outra pessoa, né? Sim, é evoluir, né? É É, evoluir. Eu falo assim que todo mundo que está aqui no nosso grupo, a gente quer mais é compartilhar conhecimento. Então, não é interessante uma pessoa que às vezes se nega a passar conhecimento ou fica, né, com um monte de restrições. Então, o interessante é isso, pessoas com essas mentes mais abertas, né? É que mais a gente quer. Amigo, vamos começar a sua live. começa aí, Eu estou várias muito perguntas aí. feliz, assim, ó, tem até um guri colocando aqui que o Jimmy é gente boa. Ah, Conversei com ele na Exo 3D VR, ó. que Optimo a gente 3D. E eu falo Conhece, amigo? pessoal porque a galera me conhece, eu estou lá na Expo 3D, aquele tumulto todo, essa Sim. última aí foi né, um Foi, caos. amigo do E, céu. e eu não conheço Foi o Kleber. todo mundo às vezes, né? Eu conheço quem é, eu não sei assim quem é o Optimo Optimo 3D. 3D, Eu vou lá ver, Depois manda um eu oi pro ver ele lá Jimmy. na Expo 3D, eu não vou saber quem é, mas ele me conhece e vem falar comigo, porque eu, eu não tenho foto, porque todo mundo tira foto comigo e eu não tenho foto com Sim, ninguém. verdade, é verdade. Mas assim, vai falando, uma hora a gente começa a lembrar, né, Jimmy? Não é? Com certeza. Vamos Ó, lá. primeira pergunta, amigo. Eu fiz uma Tá. pergunta na live mesmo, focada para você, porque assim, todo mundo que vai conversar com o Jimmy pergunta principalmente dicas de impressão, né? Então, assim, como ele falou, ele tá assim desde o início da impressão, né, Não, aqui no eu Brasil. tô. Então, Não, a é verdade muita coisa, não, né? Eu queria, assim, a primeira pergunta, como você começou a sua jornada na impressão 3D e o que te fez se apaixonar por essa então, tecnologia? na verdade, assim, eu nem tenho muito tempo, assim. Eu até na época que começaram aqueles projetos, que caiu a patente, começaram os projetos do Rap Rap, Tá. e tinha aquelas, as Grabber feitas de MDF, Hum, né? Aí eu cheguei a pesquisar no Mercado Livre, na internet, que o pessoal vendia a planta para você mandar cortar o MDF, a lista com os componentes para você importar direto da China para montar uma impressora. É um negócio bem nossa, artesanal. tá. Mas eu não cheguei a fazer. Ah, Não cheguei a fazer. Aí em 2020, 2017, saiu a Ender 3, que foi o boom, né, da impressão 3D. Que a Create pegou o projeto, né, de software livre ali, open source, né, e pegou e transformou aquilo de MDF em perfil de alumínio, que foi a tá. grande sacada. Deu uma estabilidade e aí começou, né, aquele boom das Ender 3, né, mas elas também vinham num kit. Era uma caixa com todas as peças soltas lá dentro, um manual em chinês, algumas Caramba. ilustrações e se vira para montar essa impressora. Aí o meu Tá. irmão, no final de 2019, o que ele estava fazendo? Ele estava importando, tinha uma MEI, importava pelo Paraguai, mas fazia importação pelo Importa Fácil do Correio, tinha uma empresa que trazia, então ele conseguia trazer com nota, né? Tá. Com nota. Ele pegava a impressora Ender 3, montava e vendia no Mercado Livre montada, mais cara.
mas já Entendi. ajustada, calibrada, a pessoa recebia já pronta para usar. Tá. Então deu, né? Ele conseguia, trazia lá uma meia dúzia por vez, vendia. Aí eu, como ele já estava me devendo também, tinha uma dívida lá, eu falei, eu vou pegar uma dessas impressoras Aham. para amortizar a minha dívida, né? E Sei. pegar, diminuir o prejuízo. Uhum. E aí comecei, vou pegar, aí comecei a ver os vídeos lá do Murilo, Tá. né? No canal do. O 3D Geek Show. E aí eu comecei a vamos pegar, né, janeiro de 2020. Aí chegou março, a pandemia, lockdown, fica em casa, Uhum. aquela agonia toda que a gente pegou até 2021 para ter Sim. vacina, não ter nada. E aí a gente foi a época das lives, né? Então eu comecei a participar das lives, conhecer o pessoal. Aí, na Uhum. época da pandemia, a Jasmine, lá do Cultura Maker, também ajudou bastante. Ela Ai, tinha que muito lindo. conhecimento do Tá. Cura, porque é o fatiador que a gente tinha na época, né? É o Uhum. Cura, É, eu também, quando comecei no né? Cura. E ele Uhum. tem muitas configurações, é um negócio muito complicado de usar, e aí a Jasmine, ela conhecia muito, né? Sei. Chegou a ajudar, a colaborar com o pessoal do desenvolvimento do software, então ela tinha muito conhecimento. E Uhum. foi aí que eu peguei o gosto aí da coisa, e a gente conheci muita gente daquela época, que agora, 2022 e 23, que eu fui conhecer pessoalmente, Tá. porque a gente conversava, e aí eu participava, assim, de 3 lives ao mesmo tempo, 2 no notebook e uma no celular. E eu Nossa, sou o velho. cara que participa, que se você vê nas lives, eu Sim. respondo, Eu já converso. assisti Às vezes umas o cara que três, está quatro fazendo lives. é, a pessoa que está lá fazendo a live não consegue acompanhar os comentários, eu vou lá e respondo que o cara não conseguiu responder. Então, Sim. eu tenho uma participação e o pessoal vai me conhecendo. Sim. Então, foi essa, né? E como eu já era do software livre, né, de desenvolvimento de TI, né, Uhum. essa parte da impressão 3D, para mim, era fácil de entender, assim, Sim. né? Era Você mais a sempre foi da questão. área da tecnologia, né, amigo? E aí Então, Aham. é, ele tem esse conhecimento de Linux, de Sim. software, né? Então Uhum. isso acaba facilitando um pouco. Sim. Mas é bem complicado. O negócio, impressão 3D não é uma ciência É, exata. sempre tem que estar estudando, né, amigo? Não tem Tem, como. não E para. assim, As aprendendo, né? Dependendo do máquinas vão material, a gente vai mudando. falar, né? Muda. Então, a máquina muda, o material, o Sim, fatiador muda. Então, sim. você está sempre tendo que aprender. Vamos Mas lá para a essa coisa segunda. de testar, né, amigo? Você adora Sim. testar Ah, material, né? E a gente fala que quem é curioso é que gosta de impressão 3D, né? Não tem? É, eu sou um robista, sim, eu falo que eu sou robista profissional, porque eu não, eu tenho a impressão 3D só para gastar dinheiro mesmo. O pessoal Sim. pergunta, quanto você Sim, tira eu por me mês? presentei às pessoas, tá? Principalmente no. Ele fala no prédio, os amigos É, nos eventos, assim, e o pessoal aí acaba, pega a impressão dele. Eu, na minha casa, tem vários. Inclusive, hoje ele publicou um dragão. é, Eu digo, tá e você aqui. está lá. Então, e aí eu gosto de testar em qualquer, assim, você tem lá nos fatiadores, os modelos de teste, as peças de teste, a calibração que você tem que fazer. Mas aí, como eu já estou há 5 anos fazendo isso, eu já tenho, assim, umas Expertise, peças, né? É, eu já tenho umas peças que eu sei como é que elas têm que sair, sim. que eu já imprimi várias vezes, então, os modo vaso, né, eu sei como é que o modo Sim. vaso tem que sair, né, Ele não eu pego. gosta de suporte, já fala, amigo. É, Suportes então, são e aí eu exportáveis. tenho 2 peças, eu gosto dessas 2 peças aqui para fazer assim o teste de que não é modo vaso. Eu sei Tá. como é que essa peça, ela tem muito detalhe e como é que ela tem que Show. sair. Aham. Então eu já ponho assim uma configuração mais ou menos padrão para Uhum. testar. Na impressão eu já vou percebendo, começou a dar muito string, a temperatura está errada, Sim. né? Porque você vai pegando as manhas. Aí você já tem essas peças mais ou menos padrão, que seria assim, no início, o primeiro ano, lá, 2020, 5 anos atrás, o que a gente imprimia? Bench. Tá. Bench e Moai. Aquele Moai Uhum. que também não usa suporte. Então eu tenho, assim, eu já doei um monte aqui, mas tinha caixas e caixas. Cada filamento que eu recebia ia fazer o bench, que o bench é interessante também, porque ele tem as medidas corretas, né? Você tem um PDF lá que ele te dá exatamente como é que o bench tem que sair. Sim. A medida da chaminé, o diâmetro da chaminé, o tamanho da letra, o overhang. Então, você consegue com aquilo. Então, eu tenho essas peças aqui que eu gosto muito de imprimir,
Eu jogo um filamento novo lá e eu já sei como é que ele tem que reagir. Sim. Eu já sei se, né, aí eu ajusto temperatura, eu vou ajustar, né, e o modo vaso, qual que é a vantagem do modo vaso? Como ele começa, ele imprime a base e depois ele vai de uma espiral constante subindo, né? Então, ele tem um teste de qualidade porque ela tem que sair lisinha a peça, porque você tem um fluxo constante. O fatiador calculou lá o fluxo, ele vai subir. Se tiver algum problema com o filamento, na hora você vai perceber. Ou as camadas não vão grudar, porque a temperatura está errada, ou ele vai fazer até fiapo dentro aqui, sinal que o filamento, a temperatura está errada, ou ele está com umidade, ou ele está ruim, né? Sim. Porque aí você vai pegando o A gente vai filamento. acabar falando hoje na live disso, porque assim, hoje você prevenir, né, esse monte de errinhos que o Jimmy está conversando aqui, contando, você já, né, você já adianta aí, né? Então, E aí aí você... eu acabo, em vez de fazer aqueles testes de temperatura, teste de overhang, teste de string, que normalmente o usuário inicial precisa fazer aquilo, né, para pegar, até Sim. pegando as manhas. Eu já faço mais ou menos aqueles mesmos testes, mas com umas peças que eu já conheço. Sim. Então eu sei como é que a peça tem que sair, é a minha peça de teste, eu já sei como é que ela é. O Então, pessoal procura o Jimmy muito para testar, né, Jimmy, produto, porque às vezes lá no início, né, amigo, a gente acaba pegando muito produto que ainda está em início, né? também, e aí é, eu tenho só eu guardo meus filamentos em caixas de 20 sim, litros, aquelas caixas pretas, que tem uma uma tampa, que tem condição uma trava e tal. certinha. Eu forro, eu forro o fundo da caixa com sílica aquela gel de bolinha, que ela Sim, muda de cor quando ela absorve, como ela absorve a a umidade. Aí umidade. você põe no forno, ela volta para a cor original, você joga de novo lá. Eu Sim. consigo colocar 6 carretéis em cada caixa dessa de 20 litros. Eu Uhum. tenho 60 caixas. Eu vi já. É demais, E eu assim. tenho, E precisa, tenho né? Precisa carretel dessa lá organização, né, amigo? Porque senão é assim, você vai falar, ah, é a qualidade, é o produto que não tem qualidade, mas você acondicionou do jeito certo, também. né? E aí eu Precisa, tenho lá, coisa de 2020, eu tiro da tá caixa vendo? e ponho para usar. É, E eu tenho lá o dry box, eventualmente, em algum produto você precisa tirar. Mas o tá. pessoal tem que tomar muito cuidado com o dry box, porque essa febre, o filamento está ruim, está com umidade. Na verdade, se você tacar mais de 6 horas e a 50 graus lá na dry box, muito mais do que isso, deixa a noite inteira, amanhã eu vou ver para tirar a umidade. Você está cristalizando o PLA e ele passa a ser quebradiço, porque você mudou a característica física Sim. dele. A dry box não é para usar indistintivamente. Você tem Uhum. nylon, tem alguns materiais que até você precisa imprimir de dentro da dry box, porque o material tem aquela característica. Mas o PLA que tem normal aí, PETG, ou ABS, é aquele tempo que o fabricante falou, é 5 horas, 4 horas, no máximo, se tiver muito ruim. Mais Uhum. do que isso, você estraga o filamento. Sim. E não é porque tá no final do carretel que você vai deixando, né? Não, Também condiciona certinho, né? Amigo, vai vamos lá para a para outra, segunda? Vamos para a para a terceira, segunda, que a gente... É a terceira agora. A gente acabou terceira. falando já Mas os é, produtos, né? Que o Jimmy testa para FDM. Já estamos para a terceira, é verdade. é terceira. Vamos lá. Não, ele já acabou respondendo antecipadamente. Eu tinha só anotado aqui, ó, dos suportes são exportáveis, mas a gente já falou. A terceira pergunta, olha, Qualidade da é, impressão. a qualidade da impressão. Para quem busca hoje a máxima, né, da impressão FTM, quais são as configurações essenciais que você recomenda no slicer lá, no fachador, amigo? Não, na verdade, assim, a gente precisa começar, vem antes, né? Para você ter uma impressão direita, você precisa estar com a impressora regulada, calibrada, né? Porque Uhum, essas impressoras da nova geração, elas se calibram sim, sozinhas. As anteriores, você precisa fazer aquela manutenção, aquela calibração, ver se a correia está legal, se está lubrificada. Então, a impressora tem que estar ok. Você tem que ter um STL também que o STL não esteja com problema, porque às vezes o pessoal pega principalmente Action Figure, o cara uhum, pega um arquivo que é de game e transforma em OBJ ou STL para imprimir. Mas o tá, arquivo é de game. Lá no game, ele está com superfície errada, com faces não conectadas, mas não atrapalha no game. Na hora que ele converte isso lá, e esse STL, e o cara baixa,
e manda para o fatiador fica doidinho, porque não Sim. consegue fatiar, Cheio ou de dá uma falhas, mensagem de né? erro, Uhum. e aí imprime ruim. Uhum. Mas porque o STL tem que estar bom também. E daí as configurações do fatiador. O que agora a gente pega? Os fatiadores vêm com a configuração da impressora que você tem. Você Uhum. pega aqueles arquivos padrão, que já veio no perfil, você baixa lá, tem o fatiador Works lá, e você pega lá a 1 Mini. Ele vem com os perfis de qualidade alta, qualidade normal, qualidade baixa, tem os 4 perfis ali. Em cima daqueles perfis, você começa a trabalhar, mas começa com aquele básico, porque o fatiador já testou. Sim. Então, não tem muito segredo hoje, assim. É Antigamente, mínima alteração, né? Eu é, vejo que é muito mais porque o preenchimento, né, amigo? Porque a gente sabe, por exemplo, é, economias de material, você material, vai aí testando, você né? vai ajustar. É, Mas o problema, assim, para o iniciante está mais sim, fácil. A gente, sim, em 2020, tinha que pegar aquela configuração do CUD e criar do sim, zero a sim. impressora, os perfis. E aí a comunidade, um dava uma dica, outro dava outra, e você ia ajustando lá. Mas assim, basicamente, você tem que acertar a temperatura do material, Uhum, a uhum, resolução, a altura da camada, a largura da parede, quantas paredes você vai usar e qual preenchimento que você vai usar. sim. Acertando isso, assim, fazendo um arquivo de teste, você tendo lá do fatiador ou tendo a sua pecinha que você vai fazer o teste, aí você Uhum, acertou isso e aí você vai conseguir imprimir. Agora, a última parte para você ter uma boa impressão uhum. é usar um filamento de qualidade. Sim, isso a Não, gente já conversa há bastante tempo, né, porque amigo? É aí você essencial, tem, né? tá tudo certinho. E Uhum. aí você compra um filamento baratinho, ou guardou ele mal, largou ele em cima da mesa lá, É. deixou de um dia para o outro. Eu, quando pego um carretel, mesmo esses que estão guardados, eu tiro da caixa, os 30 primeiros centímetros, 40 centímetros, eu Eu descarto. também. Eu não jogo na É. impressora, porque aquilo lá é a parte que ficou um pouco mais exposta e pode estar mais vulnerável. Porque a impressora, ele entrou lá na impressora, saiu, às vezes a pontinha está mastigada, isso a chance pode dar um problema. Então, Entope, às é, vezes, né? A gente tem que então, cuidar, não tem cuidado. jeito. Então, É, basicamente é eu isso. coloquei a única coisa aqui que eu tinha colocado é que cada material pode ter a sua particularidade. O Jimmy já falou, Então, né? Então é importante a gente testar e ajustar de acordo com a necessidade. Isso o Jimmy também falou, né? O teste é, eu e o Jimmy adora fazer, né, amigo? Inclusive de várias marcas, é. porque hoje você vai trabalhar, às vezes, com material, ou você vai imprimir, e às vezes a gente gosta, por exemplo, dos silks, dos duos, né? Dos glass, E né, Jimmy? as mesmas cores, né? Porque às vezes uma peça que você não vai pintar, que você vai já tirar da impressora praticamente Sim, pronta, às sim. vezes, eu tenho um silk dourado, tá? O silk dourado da marca A é de um jeito, o Ah, outro é mais laranja, o outro é mais amarelo. Aí você tem que achar a cor que você que gosta, né? acerta para o teu projeto. Não é? Um mais alaranjado, para mim é ótimo, para você você não quer, você quer um mais puxado para amarelo. Depende do que você está imprimindo, né? Sim, Então, sim. E principalmente quando mexe com transparência, né, amigo? Às é. vezes E também aí tem que testar, né? a gente já emenda com a quarta pergunta, que você pergunta aí sobre os diversos filamentos, né? É, eu pergunto aqui, ó. Você já testou diversos filamentos? Existe algum que te surpreendeu positivamente e algum que te decepcionou? Então, filamento, primeira coisa, ah, às vezes a impressora está mal regulada, às vezes o Tá, STL está mal fatiado, e aí e o usuário está folgado ou atrapalhado, sim. e ele aí dá errado, ele quer pôr a culpa em alguém. É. Ele fez errado, não cuidou da impressora ou não fatiou direitinho, aí ele põe a culpa no filamento. Ou então põe a culpa na impressora. Aí sai um modelo novo de impressora, essa impressora está ruim, ou esse filamento é ruim. Na Uhum. verdade, assim, o que me surpreendeu ultimamente, assim, foi os filamentos da STL Flix, são muito Ó, bons, né? show. né? Aham. Eles têm uma qualidade excepcional. O que eu Uhum. gosto também é da Closing, que é lá do Tá. Paraná, Uhum. Chapecó, eu acho. Eles são também muito bons, né? Tá. E agora o filamento que, assim, que eu me decepcionei Ah, é assim, é aquele CCE que eu comprei, consumidor comprando errado. uhum. Aquele
Entendi. muito baratos no Mercado Livre, que às vezes vem sem marca, ou da Argentina, ou do Paraguai. No Mercado Livre, você procura lá filamento, você acha lá uns PLA Um de 50 monte. reais. É verdade. É jogar dinheiro fora. Você vai imprimir 2, 3 vezes e a peça nunca vai ficar boa. Então gasta os 80, 90 reais que realmente custam 1 quilo de PLA e compra um filamento É decente. verdade. Então, Principalmente o pessoal que às vezes compra aquelas canetas, né, amigo? Vem eu aqueles também. amostrinha, Nossa, aquilo aquilo lá, nossa, aquilo joga parte tudo fora, tudo. aquilo que não precisa, não É dá. verdade. E aí, assim, o filamento ruim que eu peguei, assim, teve uns é uma marca argentina, eu acho que, agora eu não Tá, lembro se é, e que eu comprei e veio muito ruim, assim, com muita umidade mesmo. Aí eu comprei a Drybox, usei, consegui imprimir alguma coisa, mas depois de tirar, ela foi mal embalada. Eu acho que a produção foi legal, mas entendi. aí ficou armazenado de forma errada, sem vácuo, com muita umidade em algum lugar mal acondicionado. Quando chegou para mim, ela Ah, estava barato também, porque eu comprei no Mercado Livre barato e tal, ah, mas algumas parte cores tudo. vieram legais e as outras vieram bem ruinzinhas. Uhum. Agora, uma coisa assim que o pessoal precisa ter assim uma boa vontade Uhum. é com fabricante nacional. Não dá para Sim, comparar os fabricantes, a produção de nacional, com esses fabricantes da China. Eles têm uma qualidade muito maior, porque está cheio de aditivo, material, aquilo lá o da Essan é ótimo, tá, 40% é PLA, o resto é aditivo que tem lá. sim. E a Sim. Essan, ela produz a cadeia desde o início, desde o pellet até os aditivos, as cores, os carretéis, tudo é feito numa cidade que é uma fábrica. Tá. Então, eles têm uma produção e uma escala de produção que nenhum fabricante nacional tem. Então, a gente tem que ter uma boa vontade, porque não tem nenhum fabricante nacional picareta. São todos Aham. sérios, interessados em produzir o material de qualidade. Eu já visitei várias fábricas, conheço o pessoal, Uhum. eu sei a dificuldade que eles passam, porque como o volume é muito grande, até para você comprar a matéria-prima, Uhum. você sofre, porque você não tem, né, produção para comprar um container, vários containers, mandar trazer um navio de matéria-prima para você. Você vai comprando aos poucos. As cores, porque tem muita variação de cor do fabricante nacional. Você compra o aditivo lá, na China ou da Europa, tem um código lá, é um vermelho, o vermelho cereja. Uhum. Você produz o lote de filamento. Aí, o mês que vem, você compra o mesmo vermelho cereja do mesmo código, Já faz o diferença. fabricante simplesmente mudou. É Faltou verdade. Muitos a deixam de matéria-prima, eu fabricar, mudei. né? É. É. Esse ano não vai acontecer nunca com isso, porque o cara Sim. que se fornecer alguma coisa para esses grandes fabricantes da China ou da Europa, o cara fala assim, eu quero o meu vermelho cereja, você não vai mudar. E o cara vai Sim. atender, porque senão ele perde o cliente. E a produção lá são toneladas e toneladas. O cara aqui vai comprar 50 quilos de vermelho cereja, porque ele não. Você imagina, 50 quilos de corante vai fazer quantos quilos de material? Verdade. Muito. E ele não vai nunca vender 2 toneladas de filamento de vermelho cereja. Uhum. Ele vende preto, branco, vende as cores E a gente, básicas. Então, assim, conversa muito, né, Jimmy? Eles também, se tiver algum probleminha, eles sempre entram em sim, contato. o Tem um pessoal que reclama serviço. que teve problema com o Eu fabricante é nunca porque tive. E eu também não o cara conheço não foi ninguém que não. educado, ele Isso. foi estúpido com coisa e não foi bem atendido porque o cara já começou, chega xingando. Eu Eu acho que tem que ter vi uma boa vários casos, comunicação, é, mandar, o pessoal mostrar, reclama né? muito assim, o- o- a 3D fila mesmo tem problema, a 3D Lab, a Hum, Volt é ruim. São a 3D Lab, a Volt, esses grandes fabricantes, eles vendem às vezes 20 toneladas por mês. sim. Se o filamento for realmente tão ruim quando o pessoal mete o pau na internet, ele não estava vendendo 20 É toneladas que, por na mês. verdade, assim, o que eu vejo, né? Pelo menos o que eu acompanhei. Você tem que entrar em contato, mostrar o pedido de quando você comprou, né, É, gente?
O E tem que ter essa lote, tem o número do comunicação. lote, Porque se a tem pessoa o não tem número do nem o lote, o pedido, não pessoal. tem nada, aí fica difícil, O né? pessoal devolve dinheiro, manda outro filamento, É. tem essas Porque às variações. vezes Às eles vezes o acham que você problema. comprou há muito tempo, né? E aí. Então. E Então, às vezes assim, olha, eu não fabrico mais esse, porque não tem como fazer mais essa cor também. sim, Porque com já saiu de certeza. linha, eu não tenho mais como comprar essa matéria-prima, não existe mais. Então, Sim. tem várias. Então, o pessoal tem que ter um pouco de assim, boa vontade. E o que eu percebo assim, como eu tenho aí 60, são 60 caixas, são 300 e tantas carretéis de coisas, eu conheço os fabricantes É. nacionais, já comprei de todos aqui, e não tem nenhum assim que eventualmente algum problema, eu vou e converso, falo, ó, isso aqui, o cara, realmente esse lote não, o pessoal tem Inclusive, o reclamado Jimmy alguma já me coisa. passou uns três aí. Eu tinha umas três marcas que eu trabalhava. Depois do Jimmy, eu já. É, Umas é. três só dele, mais umas tantas, né? Então, Porque é e isso, aí tem a que gente vai testar. testando, É. e às Amigo, e vezes, assim, o PLA hoje, né? Você sabe, tem vários, às vezes, componentes, o carbono. Você já é, testou algum desses? Assim, tem, o assim, PETG Premium, o ABS, já já testei testou? PETG, os Tá. ABS diferentes, agora Porque esses eles mais falam rápidos, né? que dá muito problema. Mas Eu mesmo PLA. não gosto do ABS nem do PETG, mas eu sempre pergunto se Assim, já testou. ó, eu testei esses da Closing lá, que são bons, assim. Eu peguei outros também da 3D Fila, Tá, da própria Volt, né? Eu peguei o Orca Slicer, tá. com a K1 para Uhum. imprimir ABS, baixei o perfil da K1 lá no Orca Slice, peguei o perfil de ABS que estava lá, não mexi em nada e consegui imprimir sem nenhum De problema. De boa. Olha aí que legal. boa, E o Jimmy tem a impressora aberta, fechada, tem. né, amigo? Então dá É. para imprimir. Eu tenho a 1 Mini que é aberta, Uhum. tenho a K1 fechada e tenho a P1S que é fechada também. Porque é Então dá para importante a testar de gente boa. falar, porque o pessoal usa outros materiais e a gente Sim, usa o PLA mais, né? é, Mas assim, e assim, a interessante. impressora aberta, você consegue fazer com a ABS? Dá para fazer. Você tem canseira, pode perder peça, não foi feita para fazer, mas você consegue, né? Tá. Tem gente que consegue, você consegue, você tem que ajustar, né? Ver o ambiente do teu quarto, né? Como é que tá, né? É importante, E, né? é, Vai e tomar assim, esses cuidados, é, né? Mas assim, porque hoje eu falo, às vezes a gente tem um produto. Eu mesmo, quando teve aquele problema lá no Sul, tive muita doação dentro do grupo do PETG, do ABS. E às vezes as meninas elas não pegavam porque elas tinham medo de quebrar a impressora, sabe? Então é importante, às vezes, abrir um pouco essa mente também e testar os produtos, né? não, e essas Para impressoras mais conhecer. novas, elas têm essa segunda geração, que são essas mais rápidas, que usam clipper, elas já têm uma série de testes ali no Tá, próprio fatiador, então ajudam muito. Então você consegue ter uma estabilidade, porque elas têm uma constância. A tá. dificuldade com aquelas primeiras impressoras em desenhas antigas, né, Uhum, que elas não tinham sim, recurso, não tinham nivelamento automático, o nivelamento era manual. uhum, Então, você não tinha constância. tá. Agora, essas impressoras da Bambu ou essas novas, da nova geração que tem clipper, tanto da Creality, de outras marcas, na hora que você calibrou e ajustou para aquele filamento, para aquela coisa, você vai conseguir sempre repetir a peça e conseguir o mesmo resultado, Show, porque show. ela tem uma constância, Olha que né? bom. Tá Aí vendo a dica, emenda, gente? É. aí emenda com a sua quinta pergunta. Já, vou começar, ó. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na manutenção das impressoras FDM e como evitá-los? O Jimmy é que nem eu, tá, gente? Pra quem não sabe, ele é a favor da gente ter o treinamento das pessoas do meio 3D para dar o suporte para muita gente que não sabe mexer na impressora, né? É, Então a gente já tem que pensar assim nessa parte da manutenção FDM. Isso é o muito importante, amigo. problema é o seguinte, geralmente a maioria das vezes os problemas na impressora não é o problema da impressora, é a pessoa. O problema é o usuário, Sim. tá? Aquela É, pecinha que fica ali entre a cadeira e a mesa ali, é, ele pega assim, não cuida, deixa a impressora pegando poeira, não tira sim. poeira, não lubrifica, mete a mão
cheia de dedo gorduroso na mesa para tirar as peças. Não espera a mesa esfriar, já quer tirar as peças e aquele desespero para arrancar. Aí arranca pedaço, fica, sobra Puxa pedaço. filamento do bico, né, amigo? Faz Às umas vezes, coisas. essa mesa da impressora é ruim porque fica a marca da peça. Ah, você esperou esfriar para tirar? Não. É. Tirou com ela quente e ficou lá um pedaço mesmo. Estava colado. Uhum, A ideia da mesa é ficar quente para grudar a peça. Então, quando você sim. quer tirar a peça, você tem que deixar a mesa, o diabo da mesa esfriar. Os caras não têm Uhum. paciência. Aí, na hora de ficar forçando, encheu a mão cheia de dedo. Aí eu botei a segunda remessa para imprimir, descolou tudo. É claro, você enfiou o dedo cheio de gordura na mesa, né? É, E a coisa assim, a impressora ela fica ali, que nem hoje eu não mexi na impressora. Tentei colocar uma coisa para imprimir de manhã, não deu certo e eu não mexi mais durante o dia. Quer dizer, elas ficaram lá pegando poeira, tem sim. poeira, né? Uhum, Então agora você vai pegar, ficou sem usar, agora eu vou limpar as sim. mesas, eu Sim. limpo, eu uso vinagre de álcool para limpar minhas Olha, mesas, que é que baratinho dica. Show. e tira Uhum, bem a gordura. tá. Eu passo o vinagre de álcool limpo, e depois eu passo um papel toalha seco para tirar a coisa, deixo E secar. limpar Aí eu gosto de colocar. tudo, né, amigo? Limpar É, embaixo da mesa, limpar, limpa, levantar a tira. impressora, É. dar E uma aí você tem que ter limpadinha. duas ferramentas muito importantes para mexer com a impressora, que é o seguinte: Ah, um pincel, uhum, daqueles pincel de pintar mesmo, de 1 polegada e meia, sabe aquele pincelzinho sei. chato assim? Um Também pincel tenho. daquele, Uhum, largo, e uma pinça. A pinça sim. para tirar os restinhos de filamento que fica no bico, as porcariazinhas que sempre fica ali. Antes de começar a imprimir, já tira aquela Uhum, sujeirinha. sim. Ele passa para não pôr a mão na mesa, você passa Uhum, o pincel, tira as coisas, tira essa poeira do gabinete, as coisas que vão caindo, vai limpando a caixa da impressora. uhum, Uma espátula para tirar, às vezes, alguma coisa que ficou uhum, colada, não mete a mão, que uhum. você vai deixar a gordura lá na Vai mesa, então tem uma espátula quebrar para toda a tirar. unha. É, dá para imprimir, até tem uns arquivos STL, você imprime com a espátula mesmo para tirar, para não estragar as Uhum. mesas, né? Tenha O sempre alicatinho, mesa, né, que a gente acaba aquele quebrando gatinho a também. ponta do filamento, E, né? e as mesas, hoje são mesas todas magnéticas, a PEI, né? Aquela Uhum, PEI que já tem a textura. Tenha sempre uhum. mais de uma mesa, né? Sim. Compra no AliExpress, são baratas, né? Tem vários tamanhos, já deixa ela de reserva. Porque você pegou e meteu a espátula lá e já arranhou uma mesa dessa. Aí vai ficar tudo marcado, suas peças. Sim. Já tem uma reserva. É. Então, assim, a maior parte, assim, e manutenção, assim, que deu defeito, é que é aquilo que a gente comentei com você. Os Sim. fabricantes precisariam ter técnicos treinados nas revendas, ou ter um sistema tipo revenda autorizada, assistência técnica da Brastemp, que quando quebra a máquina de lavar, você tem um lugar que o cara foi treinado pela fábrica. Sim. Então, as assistências, tem outra empresa que presta esse serviço de assistência, ou as revendas, mas tem um cara que foi treinado pela fábrica. Sim. E a fábrica montar um esquema de relatório, fornecer peça original, porque aí é uma fonte de Vir em informação para a própria casa buscar a fábrica. impressora, né, amigo? É, Às vezes, está porque a lá. gente sabe que muita gente aqui de São Paulo, né? É, E assim, por que que não ter uma pessoa que vem é, pegar a impressora, a gente não tem que ficar levando, é, né? é. E É, aí, para o usuário que é inicial, ele pega uma impressora dessas da segunda geração, essas multicor, que custam 12, 15 mil reais, que o sim. cara pôs numa fábrica, ele está lá fazendo um negócio, fazendo chaveirinho, fazendo alguma coisa. Ele tem 3, 4 impressoras, ele não pode ficar com a impressora parada. E ele Não, não pode. não vai E pôr a assim, mão ele fica mão na decepcionado, massa. né? A De gente não que é ter esse serviço também. Eu vejo gente que é isso. maker da época de 5 anos atrás, que montava a impressora, até gosta de mexer na impressora, Ah, fuçar, desmontar, tirar os parafusos. Agora, o cara que comprou, pagou 15 mil, eu não quero mexer nisso aqui. Eu quero que alguém venha aqui e resolva o problema e ponha a máquina para funcionar, porque eu não posso ter máquina parada. sim, sim, é isso mesmo. E assim, é um outro mercado, né? É um nicho assim que ia se abrir, porque as pessoas iam conseguir também, às vezes, revender, né? Impressora, porque vai ter essa assistência. Porque muita gente às vezes não vende,
tem, faz, né? E fica passando para fornecedor porque não tem essa assistência. Como que vai É. vender uma coisa que não consegue, Não, e às vezes, né? nas Depois. próprias revendas, o pessoal que está lá dando suporte, ele tem até as peças originais dos Sim, fabricantes. Mas ele aprendeu sozinho, foi, ele não teve treinamento da fábrica. foi. Tem impressora gigante, gente. A gente sabe. Então, Tem um lugar aqui que é não um teve amigo nosso, que treinamento. é o 3DX É, Filamentos, que tem de é, impressora lá, né, amigo? Da então. época do. E Ah, aí, assim, fica. O fabricante precisa pensar nesse requisito, porque precisa. as impressoras estão ficando sofisticadas, com Uhum, recursos tecnológicos mais caros, elas estão caras, e uhum. aí vai ter que, assim, treinar melhor as revendas para elas terem a peça original, ótimo, mas também saber mexer na máquina, Sim. né? Porque aí o cara fica, às vezes, ele tem um jeito, uma ferramenta melhor para usar, um jeito de começar a desmontagem daquele hot-end, que às Uhum. vezes o cara vai descobrindo na marra, né? E não foi treinado. Não, precisa e assim fornecer esse treinamento aí de forma às vezes até gratuita, porque hoje eu vejo que muita gente às vezes se decepciona e vende a máquina e sai falando. Então, Não, e assim, o assim, ideal é uma né? sugestão até para as revendas, assim, fazer o seguinte, juntar com Sim, os fabricantes, porque hoje você tem, a própria 3D Prime faz curso ensina a sim, imprimir lá com o Emanuel, tem foi curso Manuel, presencial, né? a 3D Lab tem curso presencial, às vezes dão curso de modelagem, curso Uhum. de fatiar, de saber aprender a usar a impressora, mas ninguém está dando curso de Sim, manutenção. precisa. Até Hoje eu para o usuário, comentei uma você guria do comprou e nosso você grupo, quer amigo. saber a manutenção Ela básica da sua mostrou impressora. 5 stories, ela mostrando a troca na impressora de Né? resina. Então, assim, Então, isso precisa, né? Precisa. O então LCD, fazer uns cursos assim, né, que o usuário vai gostar. Eu quero saber o que eu posso mexer na minha impressora sem estragar ela também, né? sim. Eu anotei aqui, assim, que a melhor forma de evitar problema é ter uma rotina. O Jimmy já falou, uma rotina dele, né? E, assim, ficar atento aos sinais de ruídos anormais, que às vezes acontece, né? O pessoal fala, falhas de extrusão É, e uma coisa assim, tudo, você tem que ter né? assim, que nem eu falei, você tem que ter a placa PEI, mas você tem que ter uns bicos de reserva, Sim, porque o bico ele estraga. uma Aí eu mini vejo assim, quando oficininha. eu fico observando a impressora, logo quando vai começar a imprimir, que ela sai aquele tiquinho de filamento, Uhum, ele tem que fluir e fazer um cocôzinho ali, um montinho ali sim. certinho. Se qualquer coisa, o filamento sair meio que rebolando do bico, o bico Uhum. já está gasto. Na extrusão, né, a Na gente sabe, extrusão, precisa, tá tudo porque o bico, bonitinho. ele tem que descer o filamento retinho. Se ele começa a sambar ali na hora de sair do bico, aquele bico já está gasto, porque o filamento ele vai corroendo. Aquilo é latão, Sim, mesmo de aço, ele não corrói, mas ele gruda coisa ali. sim. E às vezes se Grande você teve algum colisão. problema, né, com algum Então. filamento, e aí É, pode até cair um pedaço mesmo. E então. aí tem gente que continua ali, não, tem que dar uma É. olhada, tem que tirar, Então, desmontar, e os olhar. bicos, assim, mesmo esses de mais sofisticados, eles têm um custo, mas você tem que ter. Você tem que ter. Sim, Não adianta fazer gambiarra. sim. Principalmente com essas impressoras da segunda geração, que são mais caras, nada de fazer gambiarra. Faça Não, o que tem nada. que ser feito, sem fazer gambiarra. Você pode procurar até um fornecedor mais barato, mas que seja a mesma peça. Não Sim, precisa, inventa, precisa. não inventa Porque também não gambiarra, adianta depois você pedir assistência se você já é fez essas mexer gambiarras aí. gambiarra. É Não. complicado. Vamos lá. Vamos para a sexta, Sei amigo. lá. Ó, é uma pergunta muito importante porque eu sinto isso, mercado 3D, essa coisa de como você enxerga, né? A gente sempre vem colocando nos nossos eventos e nas lives. Então, assim, hoje, desde o nosso primeiro evento até hoje, você enxerga a evolução do mercado de impressão 3D no Brasil. Como que você está, assim, vendo essa evolução? Com essa nova geração de impressoras que tem essa constância, que ela tem, né? Você consegue, calibrou ela e ela vai te dar sempre aquela peça, entregar a mesma peça direitinho, se você não fizer nada de errado, nenhuma besteira. Porque não adianta, não tem impressora, não existe impressora à prova de usuário. O usuário sempre vai conseguir fazer alguma merda, mas no geral, a evolução do mercado que está acontecendo, que eu percebo assim, é a gente está assim numa virada de chave que a indústria vai
descobrir a impressão 3D, que Sim, ela não descobriu ainda. A gente tem a parte de decoração, já descobriu a impressão já. 3D. Uhum. Personalizados, cortador de biscoito, festa infantil, cosplay, essas áreas estão cada vez mais crescendo. Roupa com detalhe impresso e feita, né? O que Uhum. o Rico lá, o Rico Maker faz Uhum. com as peças e imprime roupas e faz, consegue roupas impressas e bonitas, né? Uma moda 3D que está avançando. É, lá E a fora indústria está tá super evoluída também. também, né, gente? É, Uhum. e a indústria está começando a descobrir, porque ela tá começando a perceber que ela ter um funcionário treinado, uma impressora dessas que tem essa constância fechada, que aguenta materiais de engenharia com temperatura controlada, que você consegue usar nylon, asa, materiais com fibra de carbono, você Uhum. consegue dar manutenção e não parar suas máquinas, Sim. porque o maquinário é antigo aqui no Brasil, Uhum. é importado, não acha peça fácil, vive, a indústria vive na gambiarra, né? Uhum. Tentando. E aí tem muita máquina parada por falta de peça, ou que às vezes o cara até tenta importar e a peça podia, aquela engrenagem, aquela pecinha, ela pode ter sido ser feita por impressão 3D. E outras, assim, uns gabaritos, indústria que que trabalha com montagem de gabinete, de estrutura, de indústria automobilística, indústria de eletrodoméstico, que você tem uma linha de montagem e que você precisa encaixar o motor aqui, apertar aqueles 4 parafusos, a pessoa tem que posicionar a peça numa posição, um Uhum. triângulo ali, numa posição certa para apertar os parafusos e montar o gabinete, senão depois o liquidificador ou a airfryer não vai fechar o gabinete. Uhum. Você com a impressão 3D, você consegue montar gabaritos que você encaixa as peças e a peça já cai na posição que ela tem que ser aparafusada e com gabarito rapidamente você faz. Então, eu acho que vai dar um boom na Otimiza, indústria. né? É, Otimiza o trabalho. você está tendo materiais que podem ser usados, que têm mais Uhum. resistência, e você está tendo, assim, treinando o funcionário, tendo a máquina e tendo essa assistência técnica, você vai conseguir atender a indústria que precisa muito disso, porque ela vai sair da gambiarra para a impressão 3D. Sim, sim, falou Porque o tudo, amigo. Eu falo que essa qualidade, né, que a cosplay, com gente a tem impressão também. 3D, o cosplay saiu do EVA Uhum. para Saiu. peça, saiu do EVA para a impressão 3D. É, Saiu da é. gambiarra para coisa profissional. Você vê peça ali que está melhor do que a arma ou a armadura do Homem de Ferro, está igual do filme. Sim. Não, E até antes você essa parte de fazia colecionáveis, né, Jimmy? Essa parte colecionáveis, dos né? bonecos, É, hoje eu mandei para duas gurias do nosso grupo, inclusive uma tá aqui, essa parte de desmontar a cabeça do colecionável, tá? Que lá fora tem gurias que fazem. E você consegue mudar é, o olhar. Tem como se olhar, fosse um ver. mecanismo que você gira. Então tem É, 3, 4 tipos de olho. E ela, ai, mas Ana, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, gente, mas você que precisa nem aquele talvez bonequinho trazer de fora. E os para bonequinhos do aprender, Power né? Ranger que mudava de cara, os Cavaleiros do Zodíaco com as armaduras, né? Então, e Antigamente eu você achei o comprava. máximo, porque É, assim, imagina, além deles, né, já venderam colecionável, conseguir mudar o olho, conseguir é. mudar as peças, isso é importante. Personalização, né? Você consegue fazer muita coisa. Personalização, isso mesmo. É explorar essa tecnologia, né, gente? É, É um desafio. E assim, amigo, hoje eu vejo principalmente essa parte do desafio da acessibilidade, né, da impressão 3D. Principalmente para todo mundo que quer iniciar o trabalho, né? Então, os preços mais competitivos, né? Isso tem que ter uma constância, né? é. Porque, principalmente essas impressoras multifilamentos, não é todo mundo que tem, né? Para estar investindo. Então, isso eu vejo hoje, esse mercado vai evoluir, Com certeza que vai evoluir, certeza. né? Não, tá evoluindo. Vamos para a sétima? Chefe aí, Ó, vai lá. manda coração pro meu amigo aqui. Ó, você tem ajudado muitos fabricantes, né, com testes de produto. Isso a gente já falou na live e eu sou prova viva disso, porque eu pergunto, Jimmy, já testou? Então, qual foi o teste mais desafiador que você realizou de um produto Não, aí? Te eu tenho feito aí procuraram? com. A gente fez, eu fiz uns testes aí com esses filamentos combinados, né? Eu já testei, o último que eu testei,
que deu assim, que a gente apanhou para conseguir fazer, foi com nylon, Tá. que é enjoado para imprimir, só que o nylon com fibra de vidro, Nossa, que que show! ele dá uma resistência incrível, Hum, né? E aí Uhum. a peça ela fica até aquela sensação de áspera, assim, que nem da fibra É, de vidro, sabe? eu já mexi E, com aquela telha de vidro, é né, mais ou menos então, assim? É um é, material. Ah, é. E então foi tá. nylon, que aí, qual foi a dificuldade? 270 graus no bico, 100 graus Tá. na mesa, Hum, e a mesa, ela não conseguia, a gente não conseguia fazer a peça ficar colada na mesa. Aí eu estava usando cola, hum, aquela cola Bond, tá. mas não estava segurando. Aí eu acabei usando aquela da Cleaver, que vem num sprayzinho, aquela da spray da Cleaver, Sei. acho que é da Hum, Cleaver, que ela, aquelas tem bem pouquinho, porque ela é famosa por grudar demais. tá. E aquela conseguiu. Entendi. E Então, você e foi aí fácil, testou então, DF. apesar dessa coisa, né? Mas na impressão em si, com a temperatura Não, assim, aí exata, deu acertei certo. uma temperatura e fiz uns testes com o modo vaso, deu bastante Tá, teia ainda. Eu imprimi o nylon de dentro da dry box, porque ele pega muita umidade, né? tá. O bico tem que ser de aço endurecido, porque ele vai comer, porque você imagina fibra de vidro passando naquele coisa e Tem que acaba usar com, um não dá para óculos usar. também, né, amigo, Não, para mexer, porque... e aí, assim, os ajustes agora precisa acertar a combinação de aditivos para colocar a quantidade certa de fibra de vidro para dar Hum, resistência e colocar algum outro aditivo para deixar mais lisinho, porque a peça ela fica muito É, rústica assim, para fazer uma engrenagem, alguma coisa, não fica com um aspecto visual eu muito já fiz legal. um Mas são projeto técnicos. que eu usei telhas de vidro e é bem áspero mesmo. É. Até E assim, se você encostar essa parte, você corta. é, Você e corta. aí o outro teste que eu fiz que eu ajudei foi o pessoal da Firlon, que faz Tá. o Veda Rosca, sabe, o Hum, Firlon. sei. Eles também fazem vários tubinhos de PTFE para a indústria. Tá. E começaram a fazer um tubinho PTFE para impressão 3D. O que eles Uhum. fazem são para máquinas, indústria alimentícia, outras máquinas que usam vários tipos de tubos Tá. de PTFE. E eles conseguiram fazer uma versão do PTFE do Capricórnio, que é aquele mais caro importado. Olha. E aí eu ajudei ele a fazer uns testes para produzir isso aqui no Brasil. Eles estão produzindo, não sei se ainda estão vendendo, Show. porque eles lançaram lá, acho que Olha aí. na retrasada, na Expo 3D BR, estavam lá, não do ano Tá. passado, do outro ano Há dois anterior. anos atrás. E eu testei aqui, agora eu não tenho mais nenhuma impressora Bolden, né? As impressoras que eu Uhum. tenho são tudo Direct Drive. Mas quando eu tinha aqui a Ender 3 e a Bluer e a Delta ali, eu usei o tubo deles, é a mesma qualidade do importado e bem mais barato. Nossa, que Foi um show. projeto que eu acabei ajudando para fazer os testes, porque tinha lá a questão do diâmetro, se fizer muito apertado, trava, né? Uhum. E a dificuldade é que o cara lá, eu vou fazer esse tubo que eu consigo fazer, eu já faço para a indústria, eu vou conseguir fazer isso para impressão 3D, e é caro esse Capricórnio, e todo mundo precisa de um tubo com maior qualidade, ele dura mais, tal. Só que Tá. ele não tinha impressora na fábrica. Olha. Tá Então, vendo? assim, todos os testes que ele precisou fazer com máquina, com impressora, eu fiz para ele aqui. Nossa, que show, amigo. Que Foi muito show. legal, foi Esses muito legal. desafios que movem, Sim, né? Eu falo que é é muito a divertido. gente fazer esses ajustes, porque às vezes, não só, né, quem quer produzir, mas às vezes o próprio fabricante de filamentos, Sim, às vezes os carretéis têm algum problema e tem que trocar. é. A gente já acompanhou alguns casos e, assim, é importante a gente sempre estar procurando evoluir, né? Então, tem assim, que nem agora, os fabricantes estão mudando os carretéis Uhum. para adaptar, para usar no MS, Sim. na questão aí Eu do já tenho acompanhado, criei o multicor. carretel, né, Tá? na máquina, então você abre, aí você vem no rolo, você corta, E tem depois você assim, coloca. tem vários fabricantes que eram assim, o carretel da 3D Fila, a Sim. F3D Brasil, tinha mais um outro fabricante aí que também usa o mesmo estilo de carretel. Ele é um Uhum. carretel meio que emborrachado, assim, ele é meio flexível, assim, não é tão duro.
Ele Sim. tem o mesmo desenho, né, é o mesmo carretel praticamente para esses vários fabricantes, tá? Uhum. Qual que é o primeiro, assim, as dimensões não estão muito certas para colocar no MS, mas dava para usar. Mas o grande problema é que como o carretel ele é meio mais molinho, Uhum. a estrutura do carretel, na hora que o fabricante terminava de produzir o carretel, colocava no ziplock e puxava o vácuo comprimia e entortava É. todo E na hora que a colocava, ficava lateral. meio. Aí ele ficava sambando assim É. no... Então, Saía no meio da. a própria É o 3D Fila já fantasminha. mudou, a É, 3D Fila precisa. mudou o carretel deles, agora a 3DX mudou também, a 3D Também. Prime já tem um tempo que mudou, então vão Isso. se adaptando, acertando essas coisas. São coisas que a gente vai usando aqui, de vários fabricantes, eu vou sempre falando Tem, com eles, tem que conversando, que ó, falar, gente, tem que conversar, né? Procurar é, ajudar isso é todo legal, mundo, né? Porque eu não converso com adianta hoje todos eles. você não identificar o problema e ficar falando sem saber, né? Precisa identificar o problema. Vamos para Vai a lá oitava, para amigo? oitava. Vamos para a oitava. Ó, entre os projetos que você imprimiu, qual foi o mais marcante para você e por quê? Ó, isso foi lá em 2020, o projeto IGIA, Você daqueles comentou já. protetores, dos protetores faciais. Sim. Né? Porque o cara da Prusa, lá na Europa, da fábrica da Prusa, ele desenhou Uhum. e disponibilizou o projeto de graça para o pessoal ninguém vender, para fazer doação. E aí o pessoal aqui da Unifesp, aqui de São Paulo, eles pegaram o projeto lá do Prusa Uhum. e adaptaram para a cabeça grande do brasileiro. Tá testona. É É, isso mesmo. e aí foi adaptado, chegou-se num desenho que você conseguia montar. A gente montou um grupo aqui em São Paulo com 40 makers, tinha um grupo Uhum. no WhatsApp, e a Jasmine ajudou muito a gente para fazer os perfis no Cura, para imprimir rápido e não ficar fraco, né? Uhum. Eu produzi 470 hastes, Olha que show. de março até julho de 2020, eu Não, e fiquei era esses muito 4 meses. utilizado na linha de frente, né, amigo? Vamos falar a E aí a verdade. gente tinha Porque voluntários pro aqui, ó, pessoal mesmo faculdade, estava trabalhando, o sabe? Mercado Livre Precisa. passava em casa, pegava Uhum. as hastes, levava para um centro de montagem, o Calunga doou os plásticos, os Uhum. acetatos, aí tinha um pessoal que higienizava, cortava, montava, e aí tinha um site que os postos de saúde, hospitais públicos cadastravam a demanda e a gente ia entregar. O grupo aqui chegou a fazer 4.000 e poucas, Olha que show. 4.500 hastes, eu fiz 470. Em julho, a gente fez uma edição especial, até com haste infantil, para uma aldeia de índios lá no Amazonas. Nossa, que Eles demais, estavam gente. precisando, aí falaram com a gente desenhou, aí a Jadilog levou de avião até Manaus, o Sei. pessoal foi depois na aldeia de barco entregar para Nossa. o posto do SUS lá, eles estavam com muita dificuldade, muito índio morreu, né, Morreu. Eles assim, morrem, né? Na verdade, a né, maioria das de vezes. doença, Principalmente que eles não têm acesso à vacinação, mas E assim, é tinha lá virose. um Virose é trabalho mais legal do SUS, eles rápido. levaram e a gente fez umas pequenininhas para os índiozinhos também. Não, Eles estavam todos felizes lá. show. Foi o projeto mais A gente legal, precisa assim. pegar um de pet, né, amigo, agora, porque É. todos nós Aí dois eu sempre amamos pet. tem os projetos aí do Dar a Mão, né? Do Mão 3D, do Dar a Também, Mão. Eu da sempre estou guria. ajudando aí. O Jimmy, Estou o sempre Jimmy ajudando. estava lá, né? Uma das nossas gurias tem um projeto aí. É muito importante, né? De agenesia É, de membro da também. prótese, né? É. Isso. E É ele também muito. ajuda, mas o que me marcou mais foi esse Mas do Projeto Ídia, precisa porque mesmo. A gente sabe que hoje no meio, né? Quanta gente às vezes precisa de ajuda, até porque às vezes tem região que enche, né, amigo? Também. A gente sempre está procurando ajudar, né? agora a última foi ali nas enchentes Foi, do Sul, o pessoal também ajudou bastante, fez foi. lá aqueles suportes para colocar a garrafa PET, Sim, desenhou o projeto, sim. fez Até os para poder salvar brinquedos, né, Jimmy? Até os os brinquedos brinquedos, para a as gente mandou, crianças. eu fiz Tudo também. ajuda, né? Tudo Eu fiz, ajuda. o avô te mandou um caminhão lá de Mandou. brinquedos. Eu Eu cheguei a acompanhei, eu levar estava umas no 2 vezes, grupo, né? Eu mandei mandei lá, também. mandei e eles mandaram um caminhão desses brinquedinhos para as crianças lá Ai, também, que foi muito show. legal. É isso aí. Vamos pra nona, gente. Dá coração pro Jimmy, tá demais a live. Olha É lá, dinâmico, o guri fala é. rápido. Como você vê o futuro da impressão 3D
acredita que novas tecnologias podem substituir essa técnica no mercado? Assim, eu falo 3D FDM, né? Que é o que a Não, gente então, mais mexe, meu amigo. eu acho que não vai substituir pelo seguinte, é uma característica, tem a resina, ela tem umas limitações, né? Tá. Apesar de, assim, você não tem uma variedade tão grande de materiais na Uhum. resina, né? Você faz resina lavável, resina sem cheiro, uma resina Flexível, né? colorida, estão desenvolvendo uma máquina de resina que já sai colorido, né? Sim. Que ela vai usar uns cartuchos que nem impressora de papel, Uhum. e esse cartucho ele vai na hora certa injetar na resina a cor para sair o bonequinho já pronto, É isso aí. colorido. Mas assim, a FDM, a quantidade dos materiais, você vê, eu estava testando esse nylon com fibra de vidro, aí tem Demais. aqueles materiais com 40% de pó de metal. É. Eu testei Tem com Carbon, né? Carbon. Então, assim, a fibra de gente tem que. carbono, Fibra de também carbono. testei fibra de É. carbono. A gente sabe até os metalizados agora que estão vindo, né? Essa parte da Tem. impressão 3D metal, Então, porque aí porcelana, né? Cerâmica. você imprime com 40% de metal, joga num forno, ele vaporiza o plástico e fica só o metal. Sim, Então você consegue fazer madeira, né? numa Madeira. É que. máquina relativamente barata, Uhum. não é, é uma máquina dessa doméstica, sim, é uma semi-industrial, mas é uma máquina barata em relação ao processo. Você imprime com essas fibras a BASF já lançou uns PLAs aí com metal, e Uhum. aí depois você num forno vaporiza o plástico e sai a peça de metal. Não, achei o Então, assim, máximo, eu vi a também. perspectiva para a tecnologia FDM, ela, com essas máquinas cada vez ficando mais sofisticadas, com mais sensores, o hot end com temperaturas de até 320 Uhum. graus, você consegue manter a K2, ela está com a câmera, você consegue controlar a temperatura Aquecida. É. aquecida e controlada, porque aquecida, Bem hoje até, as inclusive. fechadas É. ficam, todas Isso ficam com a mesmo. câmera aquecida, mas você controlar até 60 graus e estabilizar a temperatura, Uhum. abre o leque para você usar a combinação de Uhum. materiais muito maior. Então, eu gosto muito daquela solução da SET, que é aquela injetora pequenininha, você já viu da SET na Expo 3D? Acho que eu Que é uma, vi, eu vi. um- Aí você, com as resinas e com os materiais, você consegue fazer moldes, e com o Uhum. molde você coloca nessa mini extrusora e ela consegue fazer as peças, né? Então, é uma combinação de tecnologias, o FDM, a resina e injeção mesmo. E Uhum. a FDM, ela não vai perder espaço por conta desses materiais. Sim. Não tem Hoje a gente falar, nada. né, o PLA, né, principalmente quem está iniciando ou trabalha muito, a gente já conversou várias lives, o pessoal usa mais, né, gosta. Então, eu sou suspeita para falar. Mas se puder hoje fazer materiais diferentes com PLA, eu vou amar, né? Tô... A que mais Aí vai você tem testar. aí PLA com madeira, PLA com glitter, Sim, PLA com fibra de é, carbono, o né, Glass, né? Isso com mesmo. glass, com aquela linha Stone da Volt, ela tem é mineral, pó mineral mesmo. Então as peças, elas ficam um aspecto de gesso ou de Uhum. mármore, porque não é um corante, não é a cor de mármore, tá? Tá. Ela tem, às vezes, 20, 30% de pó mesmo. Poxa, Então, esse eu não vai, tenho, esse eu acho que eu vou é, pegar. Uhum. Stone, a linha Stone deles. Tá, Então, ela tem mineral. tá. Então, o PLA e a FDM, com essas combinações de nylon, asa e PLA Flex, TPU, essas várias. Agora estão fazendo uns TPU. A Bambu mesmo lançou um TPU mais duro, Tá. que você consegue usar na OMS. Hum. Olha que Então, legal. está chegando então, os materiais da Bambu. Um dos materiais que eles vão lançar, ou já lançaram, é esse TPU. Ele é mais duro, Uhum. é estilo PLA Flex. Que tem uns PLA Flex no mercado aí que não é TPU, ele é misturado, né? Então ele é Uhum. mais durinho. Tá. Mas é legal para fazer, por exemplo, capinha de celular, as coisas, E ou tem, alguma e peça tem, que e que tem precisa ter todas as uma. cores, assim, é E tem bem. as Vai ter? cores, Tá. é, e a vantagem, esse TPU da Bambu, que é um mais duro, Uhum. aí você consegue imprimir TPU dentro do MS. Uhum. É,
capinha de celular hoje, nossa, já pensou o mercado que vai se abrir aí? Então, é bom. Galera conseguir imprimir, vai ser bom, hein? Não, Eu falei numa live disso. e essas coisas de flexíveis abrem Ah, espaço para fazer palmilhas e abre sapatos demais. também. Abre pra Calçados, tudo, até pra chinelo, decoração, né? É pra chinelo decoração, né? flexível. Principalmente kits. É, não, e para a área de saúde, você imagina, Sim, hoje a gente usa PLA para fazer aquelas talas, você depois tem que esquentar. Se você já sim. conseguir fazer coisa flexível e juntar com uma parte em PLA, outra parte com TPU flexível, você consegue fazer muita coisa para a área de saúde também. Pra tudo, pra tudo. Vamos pra 10ª, amigo. Ó, a live foi espetacular, hein? Sou Muito suspeita. legal. Depois eu vou ficar revendo. Ó, então, bom, Quem perdeu, gente, vai estar no YouTube, hein? Para quem está entrando agora, tá? No mundo de impressão 3D, qual é o melhor conselho que você pode dar para evitar frustrações e acelerar o aprendizado, amigo? Isso eu sei que você é mestre. sim, a primeira coisa que tem que falar para a pessoa que vai começar é o seguinte: impressão 3D não é rápida. Sim. Porque o marketing dos fabricantes, a propaganda, impressora de 600 milímetros por segundo, super rápida. Aí você vê o iniciante, o cara que chegou agora, que está pesquisando o vídeo, ele vai ver tem muito time-lapse de impressão. Uhum. Ele começa a ver aquele time-lapse, ele vai entender que aquilo imprime rápido daquele jeito. Aquilo é Ah, feito de vídeo, não é? Aí verdade, a a gente peça lá, acelera, a gente acelera. eu ponho lá o bench que vem na impressora, em qualquer fabricante, põe um bench lá, imprime 15 minutos. Uhum. Tá, imprime porque está tudo calibrado, tudo coisa. A impressão 3D não é rápida. Então, por Uhum. favor, não venha com essa expectativa. Ela Sim. é uma prototipagem rápida, se você comparar com os processos industriais, que normalmente você tem que fazer. Ela é super rápida. Mas não é rápida nesse sentido que você, vai levar 2 horas para fazer. Eu levo 1 hora e meia, às vezes, para fazer um porta-caneta desse, para sair direito. Aí pega essa peça aqui, ela levou 2 horas para fazer. Sai perfeita, não precisa fazer acabamento Isso nenhum, mesmo. ela tá, Show, ó, show, amigo. lisinha, sem nenhum overhang, se não usa suporte, Linda. foi bem modelada, não usa suporte, Uhum. mas 2 horas e tanto, 2 horas e 20 para imprimir. Então, Uhum. a primeira coisa que eu falo para o iniciante é que a impressão 3D não é rápida. Sim. E a outra observação é que não compre filamento porcaria. Um É cara isso paga mesmo. 15 mil Tá. reais, 12 mil reais na impressora E quer multicor economizar e no enche o matéria-prima, não AMS dá. com filamento do Mercado Livre. É Aí isso depois mesmo. aí vai falar que a impressora é ruim. É isso Ou ele mesmo. vai comprar, ou ele não sabe usar, ele enfia de qualquer jeito, ou vai falar que o fabricante do filamento é ruim. Agora, se ele compra a impressora, comprei, todo mundo me recomendou aqui essa impressora, 12 mil reais, enfia lá um filamento do Mercado Livre de 50 reais, e depois fala que a impressora não presta. E eu falo assim, quem não sabe dar acabamento numa peça, tem que É, comprar filamento bom, gente. sim. Não tem segredo, é Eu, paciência, eu né? E sou tem que zen, testar, não tem eu jeito. sou zen, habilidade nenhuma Eu em também, eu acabamento. também. Eu não tenho esse. Então, É, a minha peça tem que sair bonitinha assim. Se ela não sair sim, assim, ó, eu tenho que. precisa, Aí, para mim, precisa é. testar, né? é. Eu falo que E hoje aí, não tem que ter medo de errar, mas assim, hoje hoje você cada tem tanta falha é opção de filamento uma bom. oportunidade para você É, aprender, você né, vê Gi? assim, Porque esses o da STL Flix, se você é uhum, assinante, tem um desconto super bom. Então você não tem. vai achar filamento importado, se comprar direto da China, com um Uhum, preço competitivo. Você vai achar filamento ótimo, da JAI ou da FSAN, lá uhum, na AliExpress, você compra um monte de filamento ótimo, né? uhum. Mas não vai achar com o preço que está nessa situação. Então, procura filamento bom que esteja em Uhum. Tá promoção. na faixa de uns 100 Não, reais até 150, gente. Vocês compram um ótimo então, filamento. Acho que então. tem E às várias vezes marcas. você pega, se você já está depois mais já com uma produção grande, Uhum. tá, tem um consumo constante,
todo fabricante, você senta lá e negocia com Sim, ele no atacado, sim. ele te dá Você ganha desconto, rolo de filamentos de um ganha, quilo, vai, dependendo vai. do número de filamentos que Ah, você compra. Às vezes você ganha e até mais. É, você negocia direto, o cara vai te dizer, eu vou precisar de sim, 20 quilos por semana, aí o cara vai te fazer um preço diferenciado. é isso Então mesmo. procura o filamento bom que esteja com alguma oferta. E não esses milagres de R$ 50 no Mercado Livre que A gente sabe, né? Quer trabalhar com PLA bom, tem que procurar um pouquinho, né? Porque hoje você sabe, às vezes um PETG, um ABS, dependendo do que você usar, é um precinho melhor. e Mas mesmo, assim, por exemplo, você não mesmo oferta adianta. É lá, você trabalhar com tem lá produto bom. uns ABS lá no Mercado Livre, nossa, baratíssimo. É, É, é tão batizado que você não sabe o que o cara jogou lá dentro. é Não sabe, verdade. Não. né? Precisa, precisa. E eu falo assim, hoje você ter essas comunidades, né? Sempre tá trocando conhecimento, né? E uma É coisa assim que importante eu as preciso lembrar, assim, experiências, se inspirar em quem você sabe que tem, né, contato com muita gente, é, testa muito produto, né, amigo? Já ajuda muito, né? e tem os canais todos aí dessa galera Tem. que está sempre produzindo. A E gente uma coisa citou hoje a interessante, Teleflix, é, né? Tem vários arquivos, tem os tem, filamentos. A gente sabe é, do 3D Geek Show, Murilo. é, Então, assim, a gente é. segue várias pessoas, mas, assim, tudo que você tem que fazer é ter Não, paciência e assim, testar, até para comprar a né? impressora, defina mais ou menos o que você quer fazer Sim. para comprar a impressora certa e não compra, não pega oferta também, assim, vou pegar um modelo antigo de impressora, porque está mais baratinho. Aí compra É, aquelas impressoras mais antigas, que são boas, mas se você vai começar agora, já começa com essa da segunda geração. Tem sim. impressora que Você tem a tem a clipper, possibilidade de que tem comprar, a gente, a clipper, que tem multifilamento. a nivelamento É, automático, que tem a calibração automática. Então, você parte para. Procura uma impressora barata, mas que seja essa da segunda geração, que tenha, pode ser aberta, que tenha clipper, que tenha nivelamento automático. Porque vai ter as da primeira geração, ainda estão por aí. Então tem várias ofertas, mil e poucos reais, mil e poucos reais e você vai cair naquela que não faz a calibração, que faz o nivelamento, você tem que pôr o papelzinho lá para fazer a calibração, então você vai perder muito tempo. A gente já você passou por muitas essa vezes fase. perde esse tempo que é importante, que você já tinha Gasta impresso vários. Então, R$ 500 a é. mais e compra uma impressora Eu não decente. tenho, assim, eu acho que hoje no grupo poucas meninas têm. Né? Mas assim, a gente fala que não é todo mundo que sabe também calibrar, né? Então, Não, então, é, hoje se você conseguir já comprar, já te adianta muito, né? começa com um negócio que Sim, já está, que é mais uns inteligente. Se a dois gente mil já tem, reais, né? para Uns que mil e vai, oitocentos, 2.000, um pouquinho não vai mais. sofrer. E toma cuidado também com essas ofertas às vezes, de AliExpress, que é mais barato, não sei o quê. Você vai Sim. comprar um negócio sem nota, sem garantia, quando chegar com defeito, você não tem vai Nós reclamar lá com o Papa. fizemos há 2 semanas atrás um guia de iniciantes da impressão 3D e a gente colocou todos esses valores, sabe? Porque hoje uma média de valor para você saber se você quer trabalhar com a UFDM ou com resina. Mas assim, você se programar, né, amigo, para estar comprando os filamentos, né, impressora, toda essa parte da manutenção que você tem que ter para troca de bico, etc. Né? Né? Pois é, Eu aí assim, pega assim eu umas falo que não tem ofertas. que ter medo, é só Não, estudar, né? e assim, às vezes você vai tentar comprar impressora, já tem tanto representante, tanto Tem, revendedor oficial, tem. procura comprar aqui com nota, porque na hora que der um problema, mas o cara vai me atender, vai, só quer levar um mês para te atender. É isso mesmo. Aí, e o AliExpress é que nem o Mercado Livre aqui, tem o vendedor sério e tem o picareta. Uhum. AliExpress, pode pegar uma loja séria lá e pode pegar um cara picareta. Ele não vai nem dar bola para você e você vai reclamar lá com o Papa tá doente lá com bronquite e não vai te atender também. Ele já tá, né? Tá nas É, últimas, pelo amor de Então, Deus. então Eu ia falar assim, hoje a gente tem que ter essa oportunidade de aprendizado. Então, eu cito os nossos eventos. A Expo, né, Jimmy? também. As pessoas têm que ter contato com outros profissionais, outras pessoas que gostam da impressão 3D. Tem o Porque evento lá da nesses 3D contatos você Lab. acaba Então, conhecendo também se outras você está marcas. perto de Belo Horizonte, vai lá no da 3D Lab, é um Não, encontro, vê, conversa com as né? pessoas, Vê, se estiver aqui em porque São esse Caetano, vem que eu network. tenho dois para Então, apresentar. e aí assim, trocar, conversar com as pessoas, Sim. fazer esse network, Ver que a é muito importante. impressora, né? Ver Ver, ela ver ela funcionando, tirar as funcionando. dúvidas, é É. importante, né? Eu vou falar o seguinte, que o meio 3D, ele é vasto,
né? Hoje, se você tiver essa paciência de tentar ouvir o que a gente está tentando, né, colocar aqui hoje, ou em outras lives, é ter um pouquinho, assim, de conhecimento para iniciar sem se decepcionar, né? O Jimmy hoje falou essa coisa das pessoas terem aquela alta expectativa. Isso gera É, frustração rápida, então tem que pegar leve, piano, piano, né, amigo? sim. Impressão 3D não é ciência exata, você tem que, Sim. vai sempre fazer alguma besteira. O meu Instagram só tem foto de peça bonita porque as feias eu não posto. Ah, eu também. Eu me nego, Então, né, Jimmy? Impressora quebrada também. Não, então, e não, não, não. aí assim, que nem, o que que eu devia ter feito hoje de manhã? A K1 eu devia ter limpado mais a mesa e colocado um pouco de cola nela Sei, para começar, porque eu fui imprimir umas capivaras, aquelas capivaras do STL Flix que são sei, flexíveis, sei. articuladas. Aham, Aí eu pus acho que umas 6, acho que na mesa, assim, né, para imprimir de uma vez. sei. Mas eu diminui o tamanho delas, né? Então ela ficou bem pequenininho, né? A capivara eu não imprimi. Eu imprimi da Stelflix Papai Noel. Então, e E aí o que que tem acontece? articulado. Ah, E aí, como eu não limpei, não refiz o nivelamento, sei, uma daquelas pecinhas não grudou. Aí ela bateu tá. nas outras, daí quando eu fui olhar, que eu Nossa. saí aqui, voltei, fui ver lá, já estava tudo, só tinha duas coladas, e o resto está tudo já descolado, porque aí uma vai batendo na outra e tal. Mas ainda Mas é bem assim, que a gente tem lá para filmar, né? E aí consegue ver isso aí, então, né? e aí Também. quer dizer, eu há 5 anos e faço essas besteiras, fiz essa merda, devia ter feito direitinho. Mas, e Mas aí, acontece, né? A então, gente aí sabe disso. o novato, a chance dele fazer mais besteira é maior E também, né? quanto tempo Então, é para imprimir uma capivara dessa? né? Só para a gente ter uma média, você sabe mais ou menos quanto tempo O quê? leva para imprimir? Ah, Você colocou é, muitas na mesa? acho que eu coloquei 6, ia dar umas, acho que umas 5 horas, É. porque eu botei 0,18 para ficar bem bonitinha, né? E tava, já tinha imprimido Não, muito? eu percebi já, acho que estava na Ah, segunda menos camada. mal. Não fez muita Agora, às vezes, a gente está besteira, não. imprimindo 36 horas, né, amigo? Não, é Nas assim, últimas horinhas ali, pega e dá um probleminha. Tem que ter é, paciência. como eu tenho as 3 máquinas aqui, eu nunca ponho muita peça para imprimir, para não demorar, ficar muito tempo ligado assim. Isso Apesar é um que, segredo também, gente. Não pode. Dependendo da posição não, que você coloca é, na mesa, também dá não, mas aquela. isso assim, às vezes para quem está trabalhando precisa fazer essas coisas mesmo. Mas Precisa. aqui o que eu tenho no break. Então as 3 máquinas elas Eu estão no também. break. Todas no Não vai, Nubank também. Porque São não dá Paulo, para terminar a não. impressão, com certeza. Mas as piscadas da Enel, Uhum. pelo menos me salva, Eu porque também. é, ameaçou chover, ela pisca. Sim. Aí às vezes teve outra vez que ficou uma fase só aqui. Uhum. Aí ficou só uma fase da luz, voltou, Tá. ficou uma fase só. Aí você percebe que as lâmpadas estão todas com meia luz, assim, Uhum. meia intensidade. Queimou o motor do elevador aqui do prédio. Nossa, Mas gente. as impressoras não pararam, porque aí É. eu escutei o crack lá Essa já. do, É. do coisa e ele continuou imprimindo. Aí logo depois voltou, quer dizer, o no-break aqui ele não aguenta, acho que no máximo 2 horas. Tá. Se elas estiverem ligadas assim mesmo, as 3 ligadas, 2 horas no máximo, Eu tenho né? tudo Então no depende, Nubank, eu morro de medo, né? Porque a gente sabe porque, hoje. não, É equipamento caro, não adianta você querer economizar e não ter no não, Nubank. até porque essa Precisa. proteção, porque o Nubank acaba virando a proteção contra essa meia fase, contra esses Sim. picos, né? Ele acaba sendo Principalmente quem mora em apartamento, né, amigo, você também, né? também, Apesar que não tem isso em casa, mas já ajuda bastante, né? com certeza. Ai, Tá bom? amei, amei, ó, gente, o que vocês acharam aí, né? Demais. Muito bom. De mim é suspeito, porque é uma pessoa, assim, muito conhecimento. E, assim, até fizeram um comentário, amigo, de você estar vestido aí do Jurassic Park, ó. Um amigo seu aí, ó. É, Ó, acabou de falar. E a Jaque também, que tá com a gente nos eventos, ó. Que dia 26 está com você, ó. Muito feliz. tô aqui com uma MPLA que vai durar 26 horas. Boa sorte, tadinha. Ah lá, tá vendo? Proteção, A guria que acabou de entrar no grupo então, essa que semana te legal, batendo muito bom, palma, Jimmy, muito bom. viu? Obrigado, amigo. Legal, Obrigado obrigado. mais uma vez. Fica com Muito Deus, legal, gente. valeu. Vai ficar gravada aqui a live e agora vai subir lá pro Tá bom, YouTube.
Até mais, Depois vou amigo. passar para os Manda amigos. um beijo Tchau. pra Sushi. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.